meus caros, aqui é o Corvo. Há várias razões para considerarmos a forma cinematográfica uma experiência fértil e satisfatória do ponto de vista humano. Com possibilidades quase inesgotáveis, sua magia se traduz na retratação de elementos da realidade, os quais nos identificamos e ficamos comovidos, sejam eles positivos ou negativos, como também naquilo que é, essencialmente, uma projeção, um vislumbre de onde nossa imaginação, desejos e aspirações podem mentalmente nos levar. Em cinema falamos do possível e do impossível, mas mesmo o impossível é, de alguma forma, um recorte simbólico e concreto da nossa experiência. Sentimentos e emoções, dos mais criativos e destrutivos, podem se metamorfosear e ganhar formas materiais por meio da fantasia e ficção, transformados em algo mais tátil para que possamos conversar, por meio da linguagem do cinema, sobre fatos objetivos do cotidiano, de nossa existência real, ou até mesmo da possibilidade de uma que desejamos para nós ou para nossos descendentes. Magicamente, e digo isso no sentido do fascínio, do espanto, o cinema ao longo da história, e uma história muito curta se compararmos a idade da forma da arte com a da própria humanidade, nos levou a lugares que jamais poderíamos imaginar. E o fez visualmente, de um modo que pudéssemos experimentar coletivamente. E este traço visual, artístico, da construção de representações de cenários, personagens, mundos e até mesmo sonhos, pesadelos, é algo que sempre me fascinou desde o primeiro dia que assisti ao meu primeiro filme, em tenra idade. O cinema nos faz ser criativos, a sonhar e também a exorcizar nossos demônios, mas não antes de devidamente representá-los. E o ato de criar, mesmo para expurgar, é um elo poderoso entre a arte e a individuação, ou seja, fazer-se sujeito. Penso que isso fica bastante claro nos artistas que hoje falarei aqui no Cine Corvo. Suas criações jamais seriam possíveis sem algum elemento da psique de cada um. Mas ao mesmo tempo, com a prática e a passagem do tempo, o fazer artístico de certo modo também exerceu forte impacto em suas próprias personalidades. Por tabela, também afetou a percepção dos cinéfilos que tiveram o prazer de minuciosamente acompanhar seus trabalhos, em diferentes graus de interesse. Falo tanto daqueles que apenas assistiram os filmes, como também dos que se tornaram profissionais assim como os mestres, sendo inspirados por seus trabalhos. A maquiagem protética, ou o que ainda comumente chamamos de efeitos especiais práticos, em sentido mais amplo, não apenas mudou minha percepção de cinema, mas do próprio conceito de maquiagem. Ajudou-me a perceber no belo o grotesco, e no grotesco o belo, pondo fim, assim, a um tolo maniqueísmo. Mas, além disso, ludicamente me fez um apreciador daqueles que, mesmo com muito pouco recurso, conseguem resultados tão incríveis e convincentes a ponto de invejar os mais habilidosos ilusionistas. Não há nada mais satisfatório e estimulante do que, não apenas vendo um produto ou efeito acabado, vê-lo sendo criado do zero, sem nenhuma referência. É fascinante. A falta de recursos condicionou os grandes mestres a desenvolver métodos e gerar conhecimento compartilhado, afetando inclusive a forma de se fazer cinema com pequenas ou grandes evoluções. Um ambiente onde direção e atuação ficam com os maiores salários, os artistas de efeitos especiais são os heróis não cantados, escondidos nos créditos e apenas reconhecidos pelos curiosos. Todo o conhecimento que produziram, tamanha sua capacidade de chocar e impressionar, não apenas valorizou o campo da arte feita à mão, como também alterou a percepção de muitas empresas sobre a importância desse tipo de trabalho, dando origem a realizações das mais inacreditáveis em cada década e contexto. E como nenhum outro gênero além do horror e da ficção científica foram tão experimentais e desafiadores de limites, é mais do que natural que os grandes mestres tenham apresentado suas obras-primas dentro deste nicho.
quando, ao invés de censurados, eram estimulados a romper barreiras com poucas centenas de dólares a seu dispor. A seguir, tenho o enorme prazer de relembrar os nomes mais notórios da maquiagem protética, que podemos chamar de escultores do horror. Os artistas que tornaram possível o impossível, e fazendo isso com suas mãos nuas, em estúdios e oficinas. Este podcast será dividido em 3 partes, apresentando um total de 15 mestres que, para mim, foram os mais influentes da história da 7ª arte. Convido-os a prosseguir comigo e relembrar os 5 primeiros da minha seleção. Vamos lá? Jack Pierce, a mente artística de Frankenstein, The Mummy, Bride of Frankenstein e The Wolfman. Em minha modesta opinião, 2 homens foram responsáveis diretos pela origem e desenvolvimento da maquiagem protética não apenas na história do horror, mas do cinema como um todo. Lon Chaney, de quem falarei mais adiante, e Jack Pierce, que opto por citar primeiro devido ao grau de impacto que os Monster Movies da Universal Studios tiveram no imaginário popular nas décadas de 1930 e 1940. O resgate dos grandes antagonistas da literatura do século XIX, em preto e branco, é o que podemos classificar como Golden Age do horror, a catapulta para a popularização do gênero e também a porta de entrada de muitos artistas que sabiam trabalhar com as mãos. E não houve ninguém tão revolucionário na Universal quanto Jack Pierce, um baixinho carrancudo, que originalmente perseguiu a carreira de ator tentando compensar sua baixa estatura com alguns efeitos práticos que permitissem a ilusão de que ele fosse mais alto. Pierce atraiu a atenção da Universal no final dos anos 1920, depois de ter conseguido transformar um ator em primata de forma muito convincente para os padrões da época, no filme The Monkey Talks, de Raoul Walsh. Foi a partir daí que ele, de fato, começou a se dedicar à maquiagem em tempo integral, criando posteriormente o protótipo clássico do Frankenstein, de Boris Karloff, a decrépita múmia e a imagem facial do lobisomem que jamais esqueceremos. De temperamento difícil, Karloff talvez tenha sido a única pessoa a qual Pierce realmente teve uma experiência mais profunda e intelectualmente recompensadora, já que o ator era muito interessado na forma das coisas, ou seja, em como tudo funcionava. As conjecturas de Pierce eram alimentadas pela curiosidade e também valiosas sugestões de Karloff. Infelizmente, Pierce morreu como um homem amargurado, ressentido por acreditar que não recebeu todo o reconhecimento que merecia. O que pessoalmente penso que ele tinha razão, embora seja triste pensar como esta amargura lhe corroeu. Pierce apenas ganhou o status de lenda e passou a ser considerado um dos grandes pais da maquiagem quando já não estava mais entre nós, para desfrutar de toda a admiração que gerações passadas e atuais sentem por ele. Lon Chaney, o artista completo de The Hunchback of Notre Dame e The Phantom of the Opera. O único motivo que nos impede de colocar apenas sobre Jack Pierce o pioneirismo de tudo o que veríamos em termos de maquiagem no século XX foi a existência do inventivo Lon Chaney, que com realismo surpreendeu e chocou o mundo ainda nos anos 1920. Palavras não bastam para descrever a importância de seu trabalho em The Hunchback of Notre Dame e também The Phantom of the Opera. É necessário assistir para sentir a intensidade, como também a realização de técnicas de maquiagem antes jamais vistas. É preciso esclarecer que Lon Chaney era ator, meus caros, e não um como Pierce, que tentou a atuação e acabou encontrando seu talento no campo da maquiagem. Lon Chaney era um senhor ator, extremamente hábil. E a razão para ele ter ganhado o apelido de O Homem das Mil Faces foi pela constante insatisfação com aquilo que o cinema oferecia a ele para imergir em seus papéis. Chaney queria transcender. Mais do que atuar, ele queria ser aqueles a quem interpretava. E como não havia ninguém que lhe oferecesse ferramentas para isso, ele se transformou metaforicamente em médico,
usando o próprio corpo para criar seus monstros. Não preciso dizer que suas próteses dentárias e faciais eram extremamente desconfortáveis e rudimentares, ainda distantes da qualidade daquelas que Pierce criaria para a Universal nos anos 1930. Mas o que encontramos em Chaney é um ator completamente fascinado com as personagens, sacrificando a si mesmo em nome da atuação. A dor e as lesões não eram rivais para a satisfação que sentia. Infelizmente, este lendário artista também não viveu para conhecer o tamanho impacto e influência que causou. Chaney morreu jovem, com 47 anos de idade, vítima de câncer pulmonar. Um homem mortal, cuja obra é imortal. Rick Baker, o mestre da licantropia, o criador dos efeitos de An American Werewolf in London, The Fun House, Videodrome e The Wolfman. Quando Rick Baker contempla a lua, é o corpo celeste quem uiva para ele em saudação. Um fato que até mesmo Michael Jackson, o rei do pop, foi capaz de reconhecer. O cinéfilo pode pensar em um ator ou atriz que considere icônico do cinema, que estará registrado em uma página indelével de um livro de história da sétima arte em um parágrafo de maior destaque, diferente daquelas notas de rodapé minúsculas. Bem, no campo da maquiagem protética, Rick Baker ocupa indubitavelmente este lugar, porque o mundo da arte jamais esquecerá a primeira vez que assistiu um ser humano se metamorfosear de forma tão absurdamente realística em uma criatura lupina, com alongamento de membros, face, dentes e toda a dor inerente a este crescimento antinatural. O que Baker realizou em An American Werewolf in London certamente deixou muitos maquiadores protéticos do mais alto nível de boca aberta. Talvez até um pouquinho melancólicos, por descobrir que, para se manterem relevantes, precisariam se reinventar mais uma vez. Particularmente, penso que o trabalho de Baker representa não apenas um momento de inovação, mas também de ruptura. E o número de Oscars que esse sujeito ganhou ao longo da carreira serve também como uma prova da relevância longeva de suas técnicas, que para ele, um dos profissionais mais humildes do campo, outro aspecto admirável, nunca deixaram de ser um processo lúdico, assim como na adolescência, quando começou a fazer experimentações na cozinha de casa. A dúvida que fica é se ele mesmo era quem limpava toda a bagunça, pois com Baker é assim. É muita tranqueira e descarte até chegarmos ao efeito desejado. Rob Bottin, o prodígio de The Fog, The Howling, The Thing, Robocop e Total Recall. Em qualquer campo ou atividade profissional, podemos identificar talentos os quais chamamos de incomuns e prematuros. Caso de Rob Bottin, que aos 14 anos de idade já era um dos protegidos e orgulhos de seu professor e mestre, Rick Baker. Bottin não desperdiçou nenhuma das oportunidades de aprender com um bruxo licantropo, como podemos ver no filme The Howling, o qual ele teve que terminar sozinho em virtude de Baker deixar a produção para honrar uma promessa feita a John Landis no filme An American Werewolf in London. Acredito que muitas pessoas podem ter considerado a situação uma piada de mau gosto, dispostas a dizer algo do tipo: Baker, sério que você vai deixar o filme ser terminado por esse guri? E posso imaginar também a resposta de Baker: absolutamente. E não duvido que ele possa acabar fazendo algo melhor do que eu. Mais do que com as abominações disformes que criou, acredito que os profissionais da indústria se assustavam mais com a aparência de Bottin quando o encontravam. Era difícil acreditar que um jovem tão novo criara os esplendores alienígenas inomináveis de The Thing, a quem John Carpenter deve ser grato até o último dia de sua vida. Carpenter já era um diretor conhecido e respeitado antes de The Thing, mas foi este filme que o ajudaria posteriormente a se tornar de fato um superstar, digamos assim. Sem Bottin, tenho minhas dúvidas se isto teria acontecido de fato. Talvez a espera tivesse sido um pouco mais longa. Com apenas 18 anos, Bottin já tinha sua própria empresa de efeitos especiais em Hollywood.
e não eram poucos, os que queriam trabalhar e aprender com ele. No ano seguinte, já estava sentado na cadeira-chefe do departamento de efeitos práticos em um longa-metragem, não demorando nem uma década a mais para ganhar seu primeiro Oscar, aos 28 anos. E triste daqueles que pensaram que não seriam desafiados por sua absurda criatividade em outros gêneros cinematográficos. Boring levou seu apetite por corpos se desfazendo das mais inimagináveis maneiras também para o campo da ação, como em Robocop, onde ele literalmente faz um homem derreter, e Total Recall, onde o rosto de Arnold Schwarzenegger fica tão inchado na órbita de Marte que poderia ser amarrado e usado como balão em alguma festa de aniversário infantil bizarra. E pensando bem, isso não seria uma má ideia em festas de Halloween, ou de aniversário mesmo, se o ouvinte for um pai ou mãe desnaturada. Dick Smith, o homem que criou a imagem secular da possessão demoníaca, artista de The Exorcist, The Sentinel, Scanners e Death Becomes Her. Há alguém entre os ouvintes que seria capaz de negar que, em termos de pessoas possessas por demônios, Regan McNeil, interpretada por Linda Blair em The Exorcist, seja uma das primeiras ou até mesmo a primeira que lhes ocorre? Difícil, não é mesmo? Dick Smith, obviamente, não criou a possessão, e muito menos a primeira manifestação de um demônio na sétima arte. Mas a maquiagem de Regan se fundiu tanto no imaginário popular que até hoje, no século XXI, encontramos artistas repetindo e replicando o mesmo conceito dele, e na maioria das vezes, longe da mesma qualidade visual. Seu paradigma ainda não foi superado, o que é uma constatação incômoda, considerando que o filme é de 1973. Mas ao mesmo tempo nos dá a inegável confirmação de que seu trabalho foi tão impactante e medonho que ressignificou completamente o conceito que habitava na mente daqueles que o viram em primeira mão, e continuam vendo até hoje, seja no filme de William Friedkin ou qualquer outro que reproduz o aspecto comportamental das pobres almas infectadas pela escuridão. A influência de Dick Smith é evidente e um dos feitos mais incríveis da história da maquiagem. Os mestres mais jovens, alguns mais brilhantes do que ele, nunca deixaram de demonstrar respeito e admiração. E assim como Baker foi mentor de Rob Bottin, Smith foi o mentor de Baker, ensinando-lhe não apenas a arte de criar, mas também a arte de ensinar. Fato de beleza ímpar, quando descobrimos que Smith jamais foi ensinado por alguém. É isso mesmo. Dentre os grandes mestres da maquiagem e efeitos especiais, ele é mais um que aprendeu a fazer tudo sozinho, como Cheney e Pierce. Quando Baker ganhou o Oscar de 1962 com An American Werewolf in London, ele relata que se sentiu envergonhado porque considerava Dick Smith o verdadeiro mestre. Postura que apenas revela a humildade de Baker que previamente citei, assim como o respeito profissional que Smith recebia de grandes artistas. Ele é chamado de pioneiro da maquiagem moderna de efeitos especiais por ter desenvolvido a técnica de aplicação de próteses de látex em vários pequenos pedaços ao invés de uma estrutura grande e sólida. Isso, consequentemente, aumentou o nível de detalhismo e profundidade da maquiagem, que realmente parecia muito mais natural em comparação com tudo o que havia antes. Foi a sensação que fez o público ter calafrios com The Exorcist, ou The Sentinel. Desnecessário dizer que o método é usado até hoje, o que é incrível, já que Dick o inventou na década de 1960. Como se não bastasse, este homem foi responsável por uma das tomadas mais chocantes da história dos efeitos especiais práticos. Falo, é claro, da explosão cranial no filme Scanners, de 1961. Onde ele encheu uma cabeça protética com comida de cachorro e fígados de coelho, antes de arrebentá-la com um tiro de espingarda. Um efeito que Tom Savini, outro grande nome histórico do campo, também adorava fazer.
mas Savini ficará como papo para a parte 2 desse podcast num futuro breve. Nos encontramos lá, meus caros. Saudações Corvides.